Sejam bem-vindos ao Auditório Tufi Elias para a audiência de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017. Tudo bem, Sol? Quero aqui, primeiramente, agradecer a presença do meu amigo, presidente desta casa, o vereador Carlos Evaristo, bem do nobre vereador, líder do PSD na Câmara, vereador Antônio Lino da Silva, e, em nome da nossa querida secretária Juliana, cumprimentar e abraçar toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Sempre é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e a gente poder falar, não para nós aqui presente, mas falar para a cidade de Mogi das Cruzes tudo o que está sendo feito e de que forma que nós estamos fazendo a educação da nossa cidade. Todos nós temos muito orgulho da educação que a gente oferece para as crianças da nossa cidade e a gente poder demonstrar isso a cada 4 meses é uma forma que a gente encontrou de mostrar o respeito e a consideração que a gente tem por essa área da nossa cidade, que a gente julga ser a área mais importante do nosso município. Antes da gente, então, passar a palavra para a professora Juliana, para que ela apresente os números desse primeiro quadrimestre, gostaria de franquear a palavra aos meus pares. É difícil, a gente sabe o compromisso que cada um dos vereadores tem, principalmente o presidente desta casa, mas quero agradecer de coração, vereador Carlos, a presença da Vossa Excelência, os outros 2 membros da Comissão de Educação, o vereador Caio, o assessor dele está aí, o Pedro. O vereador Caio me ligou ontem, 11 horas da noite, ele, na verdade, teve que remarcar 2 reuniões, e ele falou assim, Mauro, se eu tiver que remarcar de novo, e o vereador fulano teve um problema de saúde, está fazendo uma consulta médica em São Paulo, então os 2 membros eles estão muito ativos junto comigo, não podem estar presentes aqui, mas estão acompanhando de perto esta audiência. Então, vou franquear a palavra ao presidente dessa casa, ao vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Obrigado, vereador Mauro. Eu quero cumprimentar o vereador Mauro Araújo, presidente da Comissão de Educação. Aliás, essa comissão já ganhou a cara do Mauro, já, né? Porque o Mauro já vem nessa comissão há anos, já trabalhando à frente dela. Fui presidente da Comissão de Educação também, acho que num outro momento. E eu quero cumprimentar também a secretária Juliana. Seja bem-vinda à casa, cumprimentar a todos os senhores e senhoras, a Estela, a Val, e, em nome delas, cumprimentar a todos os profissionais. Nós temos a grata satisfação de fazer coro com o que o vereador Mauro disse, que é de oferecer uma educação de excelência na nossa cidade. Eu me lembro, na campanha política, a gente vai nos bairros, reuniões, etc., e, às vezes, um dia, num debate lá, num bairro, inclusive um bairro nobre aqui da cidade, a pessoa começou a criticar a educação municipal. E eu perguntei para ela onde ela morava. Ela disse, eu moro aqui em Mogi das Cruzes. Eu trabalho em São José dos Campos. Falei, então, por isso que você não conhece a educação de Mogi das Cruzes, né? Falei, você deve estar falando de outra cidade, não da cidade de Mogi das Cruzes. Nós temos a satisfação de oferecer o melhor, de ver os pais de alunos da nossa cidade pedirem para que seja ampliado o serviço, para que tenha ensino médio municipal, inclusive, né? O fundamental completo e médio, que nós, logicamente, se ampliássemos esse serviço, nós não teríamos condição de oferecer a qualidade que oferecemos. Mas eu fico muito satisfeito em participar como base do governo. Já há anos que nós estamos aqui, eu e o vereador Mauro entramos juntos, o vereador Antônio Lino já tem uns 50 anos de Câmara já, né? Então, quando nós chegamos aqui, ele já tinha uns 40 de Câmara, e nós ficamos satisfeitos de estar participando desse processo todo de crescimento, e hoje, neste momento de tanta dificuldade para o país e de uma crise desta dimensão que nós observamos, nós estamos lutando, junto com o prefeito municipal, para manter o que temos, para manter essa educação de excelência, uma saúde de qualidade, até por sermos uma cidade polo aqui da região, e nós temos conseguido isso com muito esforço, né? E por isso eu parabenizo aos senhores e às senhoras que
conduzem a educação do município, porque eu sei que cada dia, quando a gente acorda, nós saímos de casa com uma missão, né, de fazer algo bem feito, às vezes com os nossos problemas pessoais que nós deixamos em casa, mas saímos para fazer algo de melhor pela cidade, pelos alunos, pelas escolas, pela educação da cidade. Então, fica aqui, vereador Mauro, meu muito obrigado. Eu peço perdão a vocês, eu tenho um atendimento no gabinete da presidência e que gravarmos um programa de televisão, eu e o vereador Antônio Lino, vamos para a gravação de um programa de televisão no estúdio da nossa televisão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os senhores e senhoras. Obrigado, vereador Carlos. Queria também, da mesma forma, passar ao meu amigo, o vereador Antônio Lino da Silva. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Ah, vocês fazem isso com os alunos de vocês? Fazem? Você não me viu aqui? Não é verdade? Fala isso? Você não me viu aqui? Bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia, o presidente desta comissão, o vereador Mauro Araújo, o presidente desta casa, o vereador Carlos Evaristo. É com muito prazer que a gente está aqui falando com vocês. É um departamento, é uma secretaria que tem alguns departamentos que têm funcionado muito bem. A gente tem ouvido... falha nossa, né? Deixa eu desligar aqui, porque senão depois a gente não consegue falar. Todo mundo tem um, né? Então, esses dias o telefone tocou, e eu estava numa audiência com o prefeito, e falei, eu vou atender. Aí ele falou assim, pode atender. Eu falei, você também tem uma, né? Vou atender minha mulher. Então, se não atender, ela vai pegar no meu pé, né? Então, tem que atender. E eu estava falando sobre a questão da importância de nós termos uma secretaria e os departamentos organizados. Quando nós fizemos a campanha de prefeito e de vereadores, a gente trabalhou com 3 pilares importantes, que era a questão da educação, a saúde e a habitação. Foi os pilares que eu trabalhei divulgando em todos os cantos da nossa cidade. E a gente não teve nenhuma reclamação da questão da educação. Da saúde, algumas reclamações, mas eram pontuais, por questões de... talvez o paciente não sabia onde ele deveria ir. Se ele tinha que ir no SUS, ele tinha que ir no posto de saúde, ele foi no SUS. Mas da educação, nós não tivemos nenhuma reclamação. Olha, eu vou dizer para vocês, não é fácil. E o presidente está aqui, ele sabe disso. Ele toca uma casa que tem 200 funcionários. E ele sabe a dor de cabeça que dá aqui com 200 funcionários. Imagina vocês com uma rede de 43 mil alunos, e mais os pais e as mães, que aí vão para 100 mil. E aí se tem ainda mais os irmãos, mais os familiares, enfim. É difícil quando você trabalha com esse setor. E a gente tem essa capacidade de gerir esse projeto. Mas, por outro lado, aí é que entra nós, vereadores, e o prefeito. Nós temos que... Foi a fala do vereador Mauro e na fala do vereador, do presidente desta casa. Nós temos que dar para vocês o subsídio que vocês possam fazer essa administração. Pelo lado que nós estamos dizendo que vocês estão desempenhando bem, e, por outro lado, nós também temos que continuar mantendo esse nível de ensino que nós temos hoje. Porque, se cair alguma escola que nós tivermos alguma situação, nós vamos estar comprometendo toda a rede. E isso é que nós não queremos. Todos os dias aqui, nós falamos isso aqui, e o vereador Mauro, esse dia, colocou numa discussão de liderança com o prefeito, que algum setor pode parar. Pode parar a obra da entrada do túnel, pode parar a obra lá da Guilherme Jorge, que são obras grandes que nós temos na cidade, mas o que nós não podemos parar é a educação e a saúde. E a educação é que está em foco nesse momento. É o que nós temos feito todos os dias aqui. Até o prefeito nos pediu, e alguns setores, que alguns cortes que tem que ser feito na administração, e nesta casa o presidente está fazendo isso também, para que a gente possa manter esse departamento funcionando, porque é o que é a voz corrente. O ensino é tudo na vida do ser humano. Quando nós temos as pessoas com a instrução adequada, nós temos, quando existe algumas dificuldades, eles sabem sair com tranquilidade. Então, é isso que nós temos que manter. A prestação de contas aqui na casa é um detalhe. O que nós temos que trabalhar no dia a dia é colocar em funcionamento. Ontem eu falava com o vereador Farofa, e eu queria até registrar isso aqui, eu disse para alguns vereadores, estou dando o nome do vereador, porque eu discutia com o vereador.
alguma ida dos vereadores em alguns departamentos da secretaria, mesmo nas escolas. E eu disse a ele, quando você for à escola, fala com a diretora, fala com a vice-diretora, fala com quem tem o comando, porque não adianta você chegar na escola e querer entrar na escola. Eu acho que você tem que chegar, entrar, você tem toda a liberdade, mas fala com quem tem o direito, mesmo quando você chega nessa casa. Quem é o presidente da casa? Entendeu? Então, é isso que eu tenho colocado aqui, eu acho que isso, eu queria até deixar com a secretária, essa discussão com a secretária, com o pessoal da direção de escola, para a gente ter essa fluidez nesse trabalho. Então, isso é muito legal para nós. E eu queria só registrar aqui que eu, o vereador Mauro, e o presidente também faz parte, por ser presidente, da comissão que está tratando sobre a questão de resíduos solo na solidariedade. Aí não é só o lixo doméstico, aí é o lixo da construção civil, é o lixo também da indústria da nossa cidade. É um trabalho que a gente faz quando a gente trabalhar com as crianças. É uma questão de cultura. Hoje, quando eu fui pegar os dados, eu fiquei muito triste, porque hoje nós estamos reciclando na nossa cidade 4% do nosso lixo. E aí eu gostaria de envolver essa secretaria, envolver essa comunidade, que é muito importante. São eles que vão levar essa divulgação para dentro de casa. E depois a gente vai fazer algumas audiências, secretária, e depois eu gostaria de marcar uma conversa com a senhora, com a secretaria, seus diretores, para a gente desenvolver esse trabalho. Porque isso foi feito em países avançados, e deu certo, e a porta de entrada foi pela educação. E eu gostaria de pedir esse trabalho. Eu me lembro de uma frase da minha filha, hoje ela já tem 25 anos, mas quando ela tinha 8 anos, eu estava levando ela para a escola, e o farol fechou, ficou amarelo, e eu passei. Ela bateu nas minhas costas e falou assim, pai, isso o senhor não pode fazer. Eu não esqueci isso até hoje. Então, se uma criança faz um ato dentro de casa, você pode ter certeza que nós, marmanjos, não vamos esquecer desse ato que a criança fez. Então, é pela criança que nós vamos fazer essa mudança na sociedade. Muito obrigado e uma boa audiência para vocês. Quero agradecer o presidente, nós e o vereador Antônio Lino. Nós estamos hoje com a presença aqui da TV Câmara também, os dois estão indo gravar realmente o Câmara em Debate a respeito dos resíduos sólidos. Eu também estaria presente, mas eu vou ficar aqui com vocês, eu estou mais bem acompanhado aqui. Pessoal, fique... Mas antes de eu sair, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Todo mundo sabe o número do canal da TV Câmara? Todos? Ou não? Se não sabe, vamos lá. Canal aberto, 60.2, NET, canal 7. E, Rede TV, 360. Vivo TV, entendeu? É um canal que nós temos, eu acho que aí, o presidente, até vamos pedir agora, fazer um pedido agora para você, que é presidente da comissão, convidar a secretária e mais alguns membros da comissão para a gente fazer uma TV em debate com a secretaria, para a gente colocar no ar também essa divulgação do trabalho de vocês, tá bom? Esse canal de comunicação é de todos nós. Então, a Câmara detém o poder, mas eu acho que todos nós temos que participar desse processo. Obrigado. Obrigado. Só ressaltar, eu ia passar a palavra para a secretária, mas, secretária, eu vou fazer diferente. Vou fazer pequenas observações, quando já passar, já passo a palavra direto. Ressaltar que esta audiência, a partir de agora, também ela é gravada e vai para a TV. Então, nós vamos estar conversando durante essa próxima semana, e fica no ar pelo menos uma semana, com a população da nossa cidade. A TV Câmara é uma grata surpresa, ela tem alcançado, além dos muros da nossa cidade, ela pega quase todo o Alto Tietê, e a população está se acostumando, e a gente está virando artista de TV, né, pessoal? Eu te vi na televisão, falei, pois é verdade. E a gente todos os dias, e isso tem dado um resultado, isso passa a ser uma ferramenta, secretária, que com o tempo a gente tem que aprender a utilizar melhor, até para fazer as campanhas de educação, quando tiver a questão de inscrições para as creches, ou alguma campanha específica, a gente colocar à disposição esse canal de comunicação hoje tão grande que é uma televisão, colocar isso à disposição também da secretaria. Esse é um instrumento da cidade. Está sob a coordenação da Câmara Municipal, mas é um instrumento da cidade. Sem mais delongas, lembrando aqui a todos os presentes que essa audiência tem duração de 2 horas,
até 2 horas. A gente, por questão técnica decidida, a gente passa a palavra à secretária, ela apresenta, e, em algumas delas, se algum vereador que estiver aqui presente, a comissão, a gente faz algum indagamento, a população, e quem quiser, de alguma forma, fazer algum questionamento, fica após a fala da secretária, para a gente não ficar interrompendo. A gente sempre abre esse tempo, fiquem tranquilos, quem estiverem aqui presente. Eu estou vendo aqui, parece algumas pessoas do Conselho Municipal de Educação, que vão tomar posse amanhã, o pessoal está aí, a gente fica super feliz, tem gente da comunidade, o pessoal da alimentação escolar. Se alguém amanhã, ou quiser fazer alguma, amanhã não, pós a fala da secretária, a gente vai ter esse período durante a audiência para que seja franqueado a palavra para algum questionamento, ou para este vereador, ou para a secretária, a gente tem esse momento. Então, a gente tem essa primeira etapa da audiência, que é a apresentação dos números que a secretaria preparou para a gente aqui. Então, secretária Juliana, obrigado, boa-vinda. A palavra está com você agora. Bom dia. Bom, primeiramente, eu vou começar por aqui, né, para poder agradecer a presença de todos. Hoje nós temos aqui, vereador, o senhor falou muito bem, os membros do Conselho Municipal de Educação, os membros do Conselho de Alimentação Escolar, membros do Fundeb, do CACS Fundeb também, nós fizemos questão de convidar, diretores de escola, professores, supervisores de ensino, equipe técnica da SME, e, por isso, me sinto muito em casa, porque, quando a gente já passou pelos conselhos, já esteve em sala de aula e hoje administra a Secretaria de Educação, a gente consegue ter um diálogo mais próximo, né? E isso é muito bacana. E agradecer pela oportunidade, porque virmos à Câmara e prestarmos contas efetivamente dos 4 primeiros meses de administração se faz de suma importância. Eu acho que esse trabalho que a Câmara vem fazendo, e eu já estou assistindo, eu não consigo acompanhar pelo canal, viu, vereador? Mas vocês têm um canal no YouTube também muito bom, tem que divulgar. Então, sempre que posso, estou lá. Mas dizer que, assim, a administração pública, ela não é fácil, mas a gente se sente amparado, e muito amparado, na verdade, até mesmo quando a Câmara nos procura, a Comissão de Educação nos procura, porque a gente sabe que, no frigir dos ovos, o que se quer é o bem comum, né? A gente quer uma educação de qualidade para as crianças, nós queremos ver a máquina pública andando bem. Então, é isso. Eu vim aqui hoje fazer a prestação de contas no mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Mas aí eu não me aguento, eu vou dar uns detalhes de maio e algumas coisas atualizadas, tá bom? Obrigada. Eu vou sentar ali. Bom, então vamos lá. Primeiro quadrimestre de 2017. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer, a primeira vez que eu estive aqui na casa fazendo a prestação de contas, era uma prestação de contas relativa ao último quadrimestre de 2016. Portanto, eu não pude explicar muito, porque foi uma administração que eu vivi, mas não diretamente como secretária. Esta já é nossa, conjunta, já é uma administração que estamos fazendo conjuntamente, portanto, fico mais à vontade para dizer. Além disso, explicar como é que tem sido o trabalho da secretária e da Secretaria de Educação, né? Nós visamos, vereador, um trabalho integrado, né? E, quando a gente fala trabalho integrado, significa o quê? Que a Secretaria de Educação ela vem buscando se integrar mais às outras secretarias para buscar benefícios comuns para os nossos alunos. O fato é que, historicamente, eu já falei isso aqui na primeira prestação de contas, historicamente, no Brasil, as secretarias de educação elas sempre viveram um mundo à parte, né? Por conta do seu grande orçamento, porque sempre existia aquela questão de acharmos
que as outras secretarias queriam viver do dinheiro da educação, tal, e, na verdade, não é isso que o nosso prefeito nos solicita. Ele solicita que nós trabalhemos conjuntamente com boas ideias, boas práticas e, acima de tudo, que um possa auxiliar o outro. A educação pouco pode auxiliar os outros, mas pode ser muito beneficiada. Então, eu coloquei aí as nossas parcerias, o trabalho integrado que a gente tem conseguido desenvolver, que foi desenvolvido nesses 4 primeiros meses. Com a Secretaria de Cultura, nós fizemos uma visita ao Instituto Bacarelli, com o secretário Matheus Sartori, que auxiliará na elaboração do projeto da nossa escola de música. Na verdade, o projeto já está em andamento, tá? Ele já está no planejamento para ser desenhado, né? Tem outras questões discutidas com o secretário Matheus. Por exemplo, nós temos tido apoio dele com relação a uma melhor forma de equipar o Senforp, né? Ele colaborou conosco também na questão de um decreto que fala sobre o uso, o regramento do Senforp. Tivemos uma assessoria com relação ao chamamento público para o projeto Pequenos Músicos, então a gente vem se integrando bem com a cultura. Com a Secretaria de Agricultura, acho que assim de fato, o grande ganho foi que, efetivamente, nós conseguimos fazer com que a agricultura familiar estivesse presente na nossa merenda escolar. Isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho árduo. Parece que é pouca coisa, mas é um trabalho árduo. Dependeu de uma conversa com produtores, dependeu de um alinhamento com a nossa diretora de alimentação escolar, enfim. Hoje, vereador, nós temos um problema com essa agricultura familiar. Diz que os gêneros são tão bons que não cabe na geladeira. Não sei se o senhor já foi em alguma escola ver, mas eu o convido. E aí, as nossas merendeiras estão bravas que diz que o trabalho dobrou, porque assim, o que se picava antes, hoje, o alimento é enorme e tal. Então, inclusive, por conta disso, junto com a Eliana, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para melhoria e mecanização das nossas cozinhas, tá? Para auxiliá-las nisso. Bom? Com a Secretaria de Serviços Urbanos, não só apoio na capinação, porque nós tivemos problema, não tínhamos, enfim, uma ata aberta para que a gente pudesse fazer a capinação. O vereador lembra disso, foi um monte de reclamação. Serviços Urbanos foi capinando dentro das possibilidades, né, todas as escolas, até que nós passássemos pelo processo de licitação. Então, foi um trabalho conjunto. Mas, ademais, nós tivemos também a questão das manutenções das estradas rurais, enfim, uma série de coisas. Praticamente, os serviços urbanos têm auxiliado muito, principalmente a nossa divisão de transporte, né, Bruno? Porque os nossos carros quebravam muito por conta das condições das estradas rurais. E hoje a gente tem um diálogo bem aberto, o secretário Dirceu tem nos auxiliado muito com relação a fazer a manutenção dessas estradas para que a gente consiga diminuir os danos nos nossos carros, né? E o bem-estar das crianças também. Com a Secretaria de Gestão, nós estamos trabalhando conjuntamente nos processos de compras, de um modo geral, e também no processo de informatização. Nosso objetivo, vereador, é que cada diretor de escola, até o final desse ano, saiba quanto custa a sua escola manter os seus alunos, qual é o seu custo aluno, que ele possa gerenciar desde conta de água, luz, telefone, merenda, então que ele tenha o conhecimento de quanto é que custa a sua escola para o poder público, tá? E a gente está caminhando assim, de uma maneira bastante bacana com relação a isso. Cadê o Weber? Weber, né? A gente tem feito um trabalho conjunto muito importante. Além dessa questão, a gente também trabalha com a Secretaria de Gestão de maneira a integrar os nossos dados. Nós tínhamos um problema que era o seguinte, vereador, ainda temos, mas estamos tentando resolver. Por exemplo, a gente não conseguia ver dados de finanças, finanças não conseguia ver nossos dados. RH, a gente não conseguia ver dados do RH, RH não conseguia ver os nossos. Nós estamos tentando alinhar nisso. Então, isso é uma questão mais administrativa. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, eu acho que o secretário Daniel já é praticamente da Educação e eu do Verde, né? Porque a gente tem trabalhado conjuntamente muito, principalmente na questão das formações de professores pelo DPED. Secretaria de Esporte e Lazer, a gente ainda está com uma participação tímida com o secretário Nilo, mas agora, para o segundo semestre, nós também vamos fortificar isso. Mas, basicamente, foi a participação das escolas no Dia do Desafio, né, que nós conseguimos mobilizar muitas escolas e também o Parque da Cidade, que foi mobilizado pelas nossas crianças que puderam estar lá.
Secretaria de Transportes, nós já temos um trabalho integrado, conjunto, na formação das crianças e dos professores, mas a nossa atuação foi no Maio Amarelo, né? E a gente não podia deixar de mencionar o trabalho com a Câmara também, né? Porque a gente tem alinhado, temos feito reuniões para entendimento de que tanto a Câmara, tanto os vereadores, quanto nós, Poder Executivo, nós precisamos conversar e alinhar sempre. Tá? Então, essa é a forma de trabalho que a gente vem buscando aí ao longo do ano. Sistema de Gestão Educacional, então, que é o SGE, a gente vem tentando deixar tudo dentro da secretaria o mais transparente e acessível possível, né? E, com isso, a gente conseguiu, de fato, otimizar o sistema e ter resultados mais rápidos. A exemplo disso, logo no último dia do Cadastro Municipal Unificado, nós já sabíamos quantas vagas nós precisaríamos criar e assim planejar isso para o ano. E, dentro dos 100 dias, nós anunciamos aí a construção de mais algumas creches para suprir as necessidades. Nós tivemos de atividades diferenciadas nas escolas, porque eu acho que uma coisa que faltava na prestação, se o senhor me permite, não sei se o senhor concorda ou não, era dizer também o trabalho das nossas escolas. A gente quer mudar isso aí para a próxima, tá, vereador? A gente vai conversar para mostrar mais algumas coisas. Mas a gente trouxe 3 exemplos. Então, o primeiro, no dia 31 de março... É o seu? Nós tivemos os alunos da Antônio Pedro Ribeiro que receberam uma premiação, uma menção honrosa da NASA, né? Por quê? Porque eles desenvolveram um projeto e a NASA ficou surpresa com o nível do projeto que foi desenvolvido. Como que a gente faz aqui, hein, Kelly? Para ver. Espera lá, que tem um pedacinho só para a gente relembrar. Depois de 10 a 13 de abril, nós tivemos a Semana de Astronomia na Escola Maria Coelho. Foi muito interessante, um trabalho diversificado, para além do currículo, né, digamos, currículo formal, e que nos impressionou bastante. Acho que só um pedacinho para o pessoal relembrar, né? Acho que está sem som. Então, enquanto eles veem o som, a gente teve do Antônio Pedro Ribeiro, como eu disse, a Semana de Astronomia, e também, no dia 19 de abril, o Dia do Índio, na Escola Municipal Professora Sônia Brasil de Siqueira. Foram 3 escolas que nós destacamos nesse período. Tá? Bom, enquanto eles acertam o som, eu vou falando. Essa é a escola rural, né? E aí o projeto, a NASA solicitava a criação de uma estação espacial, né? E era para mandar fotos da maquete elaborada. E a menção honrosa ela aconteceu justamente porque, além da maquete, as crianças trabalharam no computador a versão 3D dessa maquete. Fizeram um relatório à parte, fotografaram o que eles imaginavam que seria, como seria, né? Então, foi isso que moveu. O que a gente
se surpreendeu, na verdade, é com a força de vontade de muitos dos profissionais que estão nessas escolas e que precisam ser reconhecidos e, portanto, precisam também mostrar o seu trabalho. A gente percebe que, muitas vezes, existe uma certa resistência em mostrar o que se faz na escola, por vergonha, por falta de hábito, né? E a gente precisa. Então, vereador, se o senhor permitir, nas próximas, quando a gente descobrir essas coisas bacanas, nós vamos convidar a comissão também. Tá? Mas projeto para uma estação espacial. a gente tá escondidinho, como você disse, aqui no meio da serra, praticamente, né? E o nosso projeto foi além, né? A gente teve que enviar para os Estados Unidos, foi uma coisa que a gente está pensando numa estação espacial, uma coisa que a gente pensa mais em uma formação maior, né, nos pesquisas, nos estudos maiores, mas quando a gente usa essa criançada para fazer qualquer coisa, sempre sai algo de bom, sempre sai. Foi o João, professor de informática da Escola Antônio Pedro Ribeiro, no bairro da Moralogia, quem teve a ideia e a coragem de participar do NASA Ames Space Settlement Contest, realizado pelo Centro Ames de Pesquisa, um órgão da Agência Espacial Norte-Americana. O concurso recebe projetos do mundo todo. De Mogi saiu a proposta de uma estação espacial sustentável, a Mogi C1. Na maquete, dá para a gente ter uma ideia de como ela seria. As crianças começaram a pesquisar sobre o que precisaria. Então, praticamente, é uma cidade fora do planeta Terra, uma cidade... Então, é só uma amostrinha, tá? E esse foi um trabalho desenvolvido pela diretora Regina, que aposentou-se, né? Uma pena, mas que a gente sabe que quando os frutos são bons, a gente não interessa a época, a gente acaba colhendo, né? Secretário, só permita a Câmara também. A Câmara também ficou tão satisfeita e orgulhosa com o trabalho desse professor, dessa escola, dessas crianças. A gente aprovou também aqui uma moção de aplausos e recomendação, isso, informando desse prêmio, desse projeto, tanto ao governo do Estado quanto ao Ministério da Educação, para valorizar o trabalho da educação. Então, é uma forma também da gente acompanhar e valorizar e fazer isso como um incentivo para que outras escolas se envolvam em novos projetos, essa educação não formal, a coisa fora da grade, é uma coisa que acho que a gente tem que incentivar bastante em nossa cidade. Muito obrigada. A Semana de Astronomia, dá para dar uma palhinha aí, Kelly? Rapidinho, só acho que só o comecinho, e depois o Dia do Índio também. A gente gosta de mostrar para saber efetivamente o que acontece, e que isso é muito planejado, viu, vereador, nas escolas. O diretor, o coordenador, o vice, os professores, eles planejam cada uma dessas ações com muito carinho e desenvolvem isso muito bem nas escolas. A gente precisa mostrar isso. Quem é que nunca olhou para a Lua e pensou, como você no espaço, bem perto das estrelas, das constelações? Se só de imaginar você já consegue se transportar para lá, imagine esses alunos da Escola Municipal Professora Maria Coelho Bezerra de Melo, que participaram da Semana de Astronomia. As crianças apresentaram um seminário sobre diversos temas ligados à astronomia, como o movimento da Terra, os planetas e a Lua. Também fizeram maquetes e desenhos. Todo esse conteúdo foi ensinado em sala de aula. E a gente começou a pesquisar, a gente fez uso da informática, as crianças se dividiram em grupos, foram lá, cada uma representava um planeta, pesquisou curiosidade, reproduziram. E isso faz parte também do currículo da criança, né? Isso é muito bacana, a gente vê o próprio professor mostrando o seu trabalho, né? Uma valorização que não tem preço. E o último Dia do Índio. Essa foi muito bacana. A gente se surpreendeu também com algumas revelações, histórias. Foi sensacional. Pouco mais da cultura. Muito com medo, mas agora já passou meu medo. É importante na parte pedagógica também, que estamos trabalhando a cultura dos nossos antepassados, eles que já estavam no Brasil antes de Cabral, e assim a gente está influenciando pedagogicamente na formação de um cidadão melhor. Os dois índios da tribo Funiô, do estado de Pernambuco, vieram até essa escola municipal no Jardim Margarida, em Mogi das Cruzes, para transformar o dia deles em uma manhã.
Então, e assim vai indo. Então, as nossas escolas são vivas e isso a gente deve agradecer à equipe escolar de cada uma das unidades, desde seus professores, seus servidores como um todo, os ADEs, auxiliares de serviços gerais, aos professores, diretores, coordenadores, vice-diretores, porque é isso que faz a educação de Mogi. Não é a secretária, e, com todo respeito, não é o corpo técnico só, né? São as escolas vivas e atuantes todos os dias. Deixa eu mudar. Bom, aí nós tivemos também Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola, que foi uma novela, viu, vereador? Eu acho que vocês também receberam muita ligação aqui, porque as pessoas não entendiam. Então, para exemplificar e para dizer efetivamente o que aconteceu, nós vínhamos no modelo de repasse de dinheiro público para as APMs das escolas. Então, nós subvencionávamos as APMs das escolas que tinham projeto. E já há alguns anos, o vereador sabe disso, o Tribunal de Contas vinha apontando que isso era irregular. No meio do ano passado, mais ou menos, a secretária Servan, o corpo técnico, apoiado pela Procuradoria do município, começaram a desenvolver, então, como é que deveria ser, atendendo aos moldes e pedidos do Tribunal de Contas, né? Como é que nós deveríamos atuar. E o tribunal disse o seguinte: se a ideia é fazer com que isso seja, de fato, dado aos músicos da cidade e tudo mais, uma forma legal é por chamamento público. E aí nós tínhamos que ter, então, entidades que trabalhassem com música e com educação interessadas nisso. E, durante o mês de abril, por isso que está posto aqui, nós tivemos o chamamento e a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, uma entidade legalmente constituída, foi a vencedora do chamamento e hoje, então, atende nas escolas. Começou efetivamente o trabalho nas escolas no mês de maio. Tá? Por isso que nem sempre, vereador, é o que a gente fala, nem sempre a nossa pressa é o que acontece. Isso é lamentável, porque as pessoas depois elas julgam, dizem, é você que não quer fazer. E não é isso. Nós temos todas as questões legais e burocráticas a seguir. Um chamamento público não é algo tão simples, principalmente quando é um projeto grande, no caso aqui de 4 milhões de reais, né? A gente sabe que existem entidades interessadas que discutem isso, entram com recurso, e aí o processo vai ficando moroso. Mas nós já tivemos a grata satisfação de saber que está indo muito bem nas escolas, né? Inclusive, vereador, com um trabalho mais incisivo de musicalização para todos os alunos, né? Porque, inicialmente, o projeto ele prevê a musicalização, a instrumentalização de música com alunos que queiram, mas, de um modo geral, também para atender o currículo escolar formal, nós estamos trabalhando nessas 15 escolas com a musicalização. Mas depois, na próxima prestação, eu tenho certeza que vou trazer novidades da escola de música, tá? Para a gente entender como é que vai funcionar uma coisa e outra, tá bom? Aqui nós temos os alunos matriculados. Será que a gente consegue fechar esse Wi-Fi conectado para embaixo? Isso. Então, a grosso modo, aqui a gente dividiu por todas as faixas de ensino, mas, a grosso modo, nós temos matriculados 45.618 alunos, destes, 21.454 estão em período integral, são 2.096 turmas, né? E a gente imagina aqui, aqui a gente repete a mesma quantidade, para que se possa observar o total de creche, total de pré-escola e por aí vai. Mas hoje são 45.618 mil. Tá? Recursos humanos, que esse foi o nosso alvo da nossa reunião, né, vereador? Número de servidores, nós temos do quadro do magistério, então aí nós estamos falando professor, coordenador, vice, diretor, supervisor, 1.483 servidores do quadro do magistério. 1.473 servidores técnicos e de apoio, e um total de 2.956 servidores como um todo na Secretaria Municipal de Educação. Nós já somos bem mais da metade da prefeitura como um todo. Então, a responsabilidade é muito grande, e a nossa preocupação com a folha de pagamento também é. Tá? Toda vez que a gente tem um país em crise, nós precisamos entender que é preciso mexer com o recurso do Tesouro para subsidiar aquilo que nós não recebemos do governo federal. E aí a gente precisa apertar o cinto, né?
Movimentação, ingresso e saída. No quadro do magistério, nós tivemos 46 ingressos e 21 saídas. A maioria dessas saídas foram por aposentadoria. Quadro técnico e de apoio, nós tivemos 20 ingressos e 54 saídas. Tá? Nós estamos tendo muita exoneração de servidor, em sua maioria, porque passam em outros concursos e vão embora por melhores oportunidades ou por menos horas de trabalho, enfim. Então, a gente tem essa questão. É que, modéstia à parte, nós somos bons, né, vereador? Então, aí, por conta disso, vamos alcançar galgar outros patamares na vida profissional. Nós temos servidores muito bons. Quando eles vão embora, a gente fica bem triste, né? Recentemente, eu recebi a notícia de um dos nossos técnicos, só a título de curiosidade, dizendo que ele ia aproveitar as férias porque ele já tinha passado na primeira fase de um concurso e ia para o segundo. E se a gente perdê-lo, né, Conceição, nós vamos ficar bem tristes, né? Mas tudo indica que sim. E a redução real da rede, nós tivemos 9 servidores. Esses 9 servidores, em comparação com o ano passado e nesse primeiro quadrimestre, porque a redução real da rede agora já está maior. Tá? Então, a gente, na próxima prestação, a gente passa isso para vocês. Pois não. Secretária, eu acho que é importante a gente frisar, até porque nós tivemos uma outra reunião extraordinária. A gente tem essa nossa reunião, essa audiência pública a cada 4 meses, pode parecer muito, mas, no meio, a gente já teve que fazer uma reunião de trabalho para a gente discutir esta questão do quadro dos funcionários, entendeu, da Secretaria Municipal. E eu acho que a secretária tocou num ponto que é importante a gente falar, e falar abertamente com os negócios, que existem momentos na vida de você avançar, de você conquistar. Existem momentos que a gente tem que se adequar a algumas realidades. Nós estamos vivendo um momento, financeiramente falando, da cidade como um todo, da administração pública, complicado. Nós temos acompanhado, eu converso, tenho a oportunidade de conversar, estar sempre conversando com o prefeito Marcos Mello, a respeito desses desafios. E é nesses momentos que a gente precisa do apoio da família, que é a rede pública, e entender que, sempre que a gente vê uma brecha, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer trazer benefício, a gente quer valorizar os funcionários, e tem momentos que a gente tem que se manter, que a gente tem que fazer um esforço para manter a qualidade, para não deixar sair. E estamos vivendo esses momentos com inteligência. Acho que a secretária está tratando muito bem esse assunto aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Nós estamos fazendo isso de forma transparente. Alguns números realmente nos preocupam, de certa forma, a dificuldade que, às vezes, você tem pela burocracia do poder público em resolver certos problemas, mas eu acredito que o trabalho, e isso é para a gente falar com a população que está assistindo a gente lá em casa, que o trabalho está sendo feito. Que o trabalho é constante, o desafio é constante, mas a secretaria tem feito isso a contento. Obrigada. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu, antes de iniciar a reunião, até conversei com um colega, falei, poxa, você me mandou um e-mail aí, mas a situação não é essa, não é que eu sou má, né? Até sou, às vezes, um pouquinho. Não é que eu sou má, é que realmente a situação não está muito boa, né? Reforma e ampliação da Escola Municipal Engenheiro Cláudio Abraão. Nós estamos entrando aí no que foi entregue já. Então, foram um investimento de 2,4 milhões de reais e entregamos no dia 10 de abril. O vereador esteve lá conosco, viu? A escola é uma outra escola. Nós descobrimos, inclusive, que, quando ela iniciou, era uma escola... ali era considerada uma zona afastada, hoje, né? Não é mais, mas ela já passou por inúmeras reformas, mas, sem dúvida nenhuma, né, nada parecido com como está hoje. Agora, nós vamos para a questão do Departamento de Planejamento Educacional. Nós temos aí à frente do departamento a Valquíria, né, com a equipe, principalmente com a equipe de manutenção, que é a que tem mais visibilidade em termos de auxílio às escolas, liderada pelo Marcelo, né? E, efetivamente, a gente vem trabalhando, tentando fazer do departamento de planejamento, vereador, um departamento de planejamento de verdade, não de apagar incêndio, como vinha acontecendo, né?
Então, a gente tem feito uma acolhida das escolas, conversas abertas com as escolas também, de modo que a gente entenda as necessidades, mesmo que a gente não consiga atender de pronto, mas a gente tem planilhado isso, fazendo um trabalho bastante sério nesse sentido, chamando diretores de escola para saber qual é a real demanda, né? O que nós efetivamente precisamos comprar, como é que a gente deve proceder. Já estamos planejando a compra do material para o ano que vem, tá, vereador? Para que o nosso esforço que nós tenhamos todo o material entregue nas escolas em janeiro já, e, para isso, existe uma comissão de diretoras, junto com a diretora do departamento, tratando dos itens, né, porque houve também reclamação com relação aos itens do material escolar, mas isso já estava pré-determinado anteriormente. Então, a gente está fazendo toda essa nova verificação e esse trabalho. Nós tivemos aí a entrega de 42.686 kits escolares. Aí o senhor pode me dizer, mas você tem mais de aluno, mas aí a gente não entrega kit escolar para os berçários, né? Tá? Mas e todos os outros segmentos, inclusive para a EJA, a gente entrega. E também nós tínhamos um saldo de material que a gente utilizou. Tá? Então, esse foi o que foi adquirido. Certo? Só como a gente, na audiência de fevereiro, esse assunto foi tratado, e o pessoal lá em casa pode se recordar disso, só para tranquilizar a população, hoje, todas as crianças que necessitam do kit já receberam seu kit escolar. Sim. Tá? Muito importante dizer também o seguinte, vereador, nós deixamos a critério da direção de escola a forma de encaminhamento desse material escolar. Porque, por exemplo, nem sempre a criança leva o kit inteiro para casa. Tá? O kit, nós temos armários em todas as salas de aula, né? Temos como acondicionar isso, e a professora acaba sendo a gestora desse material escolar da criança, para que não se perca, porque se você deixa uma caixa de giz de cera com a criança no final de semana, ela vai pintar tudo, né? Pinta a casa, pinta os livros, né? E aí, quando precisa na escola, muitas vezes não tem. Então, esse gerenciamento, né, que a gente fez e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, também foi uma orientação para que as escolas mostrassem aos pais o que foi entregue. Tá? Fraldas descartáveis, nós entregamos 979.462 unidades de fraldas, né? Porque sempre tem aquela conversa, não mandou fralda, não mandou... Mandamos fralda para as creches, e também nós fizemos novas aquisições de colchonetes, também para as creches. Tá? Então, foram 4.000 colchonetes comprados e distribuídos para a rede. Pode... sou eu que mudo. Esqueci. A equipe de manutenção, nós já começamos em janeiro por conta das fortes chuvas, já com mãos na massa o tempo todo, e assim foi. Então, nós tivemos total de atendimentos de carpintaria, 72 atendimentos, de manutenções elétricas, 156, de manutenções hidráulicas com encanador, 123, pedreiros, para coisas gerais, 41 atendimentos, de pintura, 17, e de solda, 27 trabalhos. E isso dividido ao longo do dia, né, Marcelo, é trabalho árduo, né? Bastante trabalho. Tá? Hoje, qual o tamanho da equipe que a gente tem de manutenção da secretaria hoje? Quantos nós temos, Marcelo? 24 pessoas dá para levantar uma obra, né, vereador? É bastante, só que para 200 prédios ainda não é o que a gente queria, né? Então, vamos dividir para 200 prédios, está bem longe do que a gente queria. Mas nós estamos trabalhando nisso também, tá? Certo? É que agora, no momento, não dá. O Marcelo chora para mim, viu? Todo mês ele vai lá chorar. Ele pede mais gente. Eu falo, Marcelo, calma, já a gente consegue reverter isso. A gente acredita que o Brasil vai dar certo, né, vereador? Então, vamos lá para a divisão, porque interessa, dinheiro. Né? Então, demonstrativo dos recursos aplicados na educação no primeiro quadrimestre. Nós estamos tratando dos índices constitucionais. Né? A receita total do município foi de R$ 283.930.903,74. A aplicação mínima, que é os 25%, deveria ser de 46 milhões, quase 47 milhões, como os senhores veem ali. Né? Porém, nós, já no início do ano, já usamos 117 milhões.
né? Claro que, ao final do ano, isso vai se afinando, né? Mas, se a gente fosse dizer hoje quanto o município empregou já em educação, nós estamos com índice de 41,52%. Tá? A Conceição... Cadê a Conceição? Conceição, ela fica no pé lá, porque, ao final, a gente tem que ter, no mínimo, 25%, mas a gente sempre gasta mais. Tá? Isso é uma preocupação do prefeito, e o prefeito investe em educação, e por isso é que a gente precisa ter todas as contas na ponta do lápis, porque é no mínimo 25%, mas historicamente também a gente vem gastando mais. Tá? Aqui, na verdade, é o desmembramento daquilo que a gente fez. Eu não sei se o vereador tem esses números, eu penso que sim, por conta da prestação de finanças, né? Enfim, aqui está desmembrado dos 283 milhões, o que foram receitas próprias, o que foi transferência da União. E, curiosamente, se a gente for olhar, comparado ao ano passado, a gente não pôs aqui, né, Conceição, mas é bem menos. Né? Depois, se os senhores têm um arquivo, podem ver que o ano passado a gente já tinha superado bem mais de 21 milhões vindo da União. Então, isso mostra que o governo federal tem segurado muito e tem exigido que nós, enquanto Tesouro, reponhamos esse dinheiro. E isso está muito difícil, tá? Está bem difícil. Bom, aqui também o demonstrativo dos recursos aplicados no Fundeb, né? Então, de aplicação, 60 milhões 486 mil, né? Desses, 59 milhões 919 são resultantes de impostos e 567 mil são os rendimentos de aplicação. E aí, isso aqui que a gente precisa ver as despesas, né? A gente tem tido, com folha de pagamento, 70,57%, e pagamento de outros, né, também em folha, 13,8%. Ou seja, das nossas despesas, a gente vem aplicando 83,65% em folha. É alto. Muito alto. Tá? E por isso que a gente teve que fazer algumas outras medidas aí que, ao final, a gente vai conversando. Tá bom? Tá. Secretário, deixa eu aproveitar, só perguntar para a Conceição. Eu não tenho esse número de cabeça, até porque da pergunta. No comparativo com o ano passado, você sabe me dizer como que está isso, dos valores que a gente, do esperado, do que foi? Não dá para dizer o que eu gasto, porque são formas diferentes de gastar a cada ano, assim. Mas do que foi arrecadado pelo município, que foi passado, se mantém o que era esperado, Conceição, ou está abaixo? Não, em relação à receita do Fundeb, ela tá vindo menor, né? O valor aluno foi atualizado, um índice muito baixo do que a gente esperava, e a receita está menor mesmo. Então, hoje, se a gente pegar o total da receita Fundeb, não cobra folha. Quando a gente conversar, e a gente ir aqui, vou até me permitir aqui ficar de pé para falar disso, porque a gente tem que ter a responsabilidade acompanhar, saber o seguinte, que muitas vezes a gente tem que tomar decisões e a gente não entende, as pessoas não entendem. Não tem um pai que não gostaria de dar o melhor para os filhos sempre, mas nem sempre é possível, e a gente tem que fazer. Então, é aquilo que eu falei há 5 minutos atrás. Tem momentos de avançar, tem momentos de conquistas e tem momentos de sacrifício. Nós vivemos um momento onde os números, essas questões, e não adianta, no frigir dos ovos, se você não tiver dinheiro, recurso, e olha o esforço que estamos fazendo. Então, chegar a 80% e quase 85%, entendeu, em gasto de folha de pagamento, mostra o esforço que a cidade e a secretaria tem fazendo. Então, fazer um alerta, conversar com a população da nossa cidade, o pessoal que está em casa, com os funcionários, que muitos esforços estão sendo feitos, entendeu? Para a gente manter a qualidade, para a gente manter o serviço que está sendo oferecido, para manter essa estrutura de 45 mil estudantes sendo atendidos, se demanda um esforço muito grande. Se demanda, entendeu? Muita responsabilidade. Então, aqui um pequeno parênteses, claro, ninguém quer ficar falando em crise a vida inteira. Eu estou naquele momento da minha vida que eu falo, chega de falar de crise, a gente tem que pensar para frente, pensar positivo, vamos avançar e vamos lutar com as armas que a gente tem. Mas só fazer esse pequeno alerta, não é
não é ameaça, não é nada, mas fazer um alerta para que todo mundo tenha conhecimento, que não é fácil gerir uma cidade. Entendeu? A dona de casa, o pessoal em casa sabe disso. Quando está todo mundo empregado, quando está todo mundo recebendo bem, passa que a gente nem lembra nos problemas. É nesses momentos de dificuldade que a gente lembra e reconhece o trabalho das pessoas que estão sendo feitas e a forma como você tem que encarar isso. Conversar seriamente, abertamente, com transparência e com o apoio de todos. Obrigada, viu, vereador? A gente sabe aí que a gente não agrada a todo mundo, mas é muito importante dizer também que a Secretaria de Educação nunca vai fazer qualquer ato que prejudique o direito do servidor. Então, o seu cargo, o seu salário, isso é sempre mantido. Agora, efetivamente, se nós tivermos oportunidade de melhorar a questão financeira, nós temos e precisamos fazer. Porque a gente tem visto municípios parcelando salário, né? Municípios não pagando, né? A gente está fazendo de tudo para que, de forma alguma, a gente tenha esse problema em Mogi das Cruzes. Tá? Vamos ao departamento pedagógico. O departamento pedagógico, toda vez que ele nos manda lá o relatório das ações, a gente se surpreende com a quantidade de slides, né, Ângela? Eu, Lália, está de férias, o Ângelo que está aqui nos auxiliando e respondendo por. Mas eu tomei a liberdade de cortar algumas coisas que a gente já conhece e que toda vez a gente apresenta aqui. Que é dizer que continua, o Programa Nacional do Livro Didático continua, as formações de professores continuam, mas a gente quis enfatizar o que temos aqui de novidade. Então, a primeira questão foi o programa Ler e Escrever, né? O programa Ler e Escrever, existe um ato da secretária, tá, vereador, que diz que é obrigatório o uso nas escolas. Por que isso? Porque desde o ano de 2010, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, já trabalha com o programa Ler e Escrever, com o material didático, mas como apoio. Porém, é um material riquíssimo, né? Um material que ele vem ao encontro de todas as expectativas da Base Curricular Comum Nacional e, por isso, nós tornamos esse material obrigatório. E, com isso, nós também fizemos com que a nossa equipe técnica buscasse mais formações e tivemos o amplo apoio da Secretaria Estadual de Educação, pela dirigente Rosânia. Inclusive, nós não tínhamos livros suficientes para todos os alunos. Eu estive pessoalmente com o secretário estadual de Educação, doutor Naline, e, em pouco tempo, esses livros chegaram para todos. O ano que vem, nós vamos ter continuidade do programa Ler e Escrever para todos os alunos e também nós teremos o EMAI de matemática, nós já estamos inscritos, e com a confirmação do secretário estadual, que a Secretaria Municipal de Educação fará parte, então, do EMAI, que é um programa de matemática para os anos iniciais do fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, né? E o que a gente tem feito? O departamento pedagógico, primeiro, nós tivemos muita resistência, viu, vereador? Teve gente que tratou o material como se nunca tivesse visto na vida, o que nos surpreendeu, porque a gente sabe que esse material já vem sendo trabalhado na rede há muito tempo. Mas é aquela coisa da resistência ao novo e tudo mais, né? Por isso é que nós precisamos colocar o ato da secretária. E aí o DPED veio alinhando todo esse trabalho com Ler e Escrever, né? E continua alinhando, ainda não está 100%, né, Gisele? A Gisele, que está junto com o MIT à frente disso, ainda não está 100%, porém, a gente vem trabalhando arduamente, porque é um material que a gente acredita e que deve ser muito bom. Tá? Nós também temos o programa Formar em Rede, que é uma formação criada por meio de uma parceria com o Instituto Avisalá e com o Instituto Sonho Grande, que promove ações de qualificação dos profissionais das secretarias que atuam na rede pública de educação infantil. Veja bem, é uma preocupação estampada por mim aqui desde o começo, a questão de que ninguém faz uma casa boa se o alicerce não for bem construído. E nós estamos, sim, com alguns problemas na nossa educação infantil. Não só Mogi das Cruzes, mas o Brasil como um todo, porque a gente precisa desse novo olhar, dessa reformulação. Muito recentemente, nós tivemos aí divulgado pelo MEC a questão do currículo comum nacional, inclusive para a educação, a base curricular, né, para a educação infantil. E a gente sabe que existem questões ideológicas ali, principalmente na educação infantil. Uma delas é alfabetiza ou não alfabetiza a criança, né? Eu, secretária de Educação, penso que sim, alfabetiza, mas a gente não pode massacrar, né? A gente tem que ter um entendimento que a educação infantil é um pouco
mais rebuscada do que a gente imagina, do que a gente ouve falar muitas vezes. E que nós temos, sim, que nos atentar para essa reformulação. Não podemos continuar de braço cruzado, dizendo que a educação infantil é isso, 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 porque não é mais, né? Haja vista aquilo que é solicitado no fundamental. Ela é o início da vida escolar da criança, mas ela é a base, portanto, ela tem que dar subsídio para os outros. Então, nós vamos, e aí fica o compromisso aqui, investir em educação. Eu fui muito julgada, pré-julgada, pelos profissionais da rede da educação infantil, quando a gente apresentou as metas da Secretaria de Educação, ou seja, como a secretária pensa para as diretoras de escola. E a gente também tem essa questão de, muitas vezes, o profissional não entender como é que a gente trabalha administrativamente, né? E, enfim, foi uma confusão danada, pensei que fosse me matar todo mundo, sabe? Daí a gente abriu rodas de conversa durante uma semana inteira para que as pessoas entendessem o que é que nós estávamos falando. E o que nós estávamos falando é justamente que é tempo de mudança. Mudança de concepção, de pensamento, não somente dos professores, porque a gente não pode massacrar sala de aula, mas da própria Secretaria de Educação, vereador, que precisa rever todas as questões da educação infantil, desde a reforma dos seus prédios, desde o mobiliário que oferta, desde o material pedagógico que deixou de mandar para as escolas. Então, nós, enquanto secretaria, também temos um trabalho muito grande a fazer. E a gente acredita que, efetivamente, o professor, o diretor, só vai fazer aquilo que nós estamos pedindo se nós também dermos condições. Então, por isso que a gente está trabalhando com esse olhar focado para a educação infantil. Tá? A gente quer destacar a escola ambiental. A escola ambiental estava meio adormecida. Nós demos um chacoalho aí na escola ambiental, que está muito bem dirigida pela Angélica, sob o comando da Eulália. E começamos com várias formações, muitas parcerias, como eu disse. E, recentemente, na semana passada, nós tivemos, inclusive, um encontro de educadores ambientais lá, que foi um sucesso. Eu recebi e-mails de várias instituições elogiando o evento. E é isso, né? O vereador Antônio Lino falava da questão dos resíduos, da coleta de resíduos. E a gente tem que começar por aqui. Mogi tem algo que nenhum município tem, que é uma escola ambiental, uma escola para a formação dos professores, né? Justamente sobre as questões ambientais. Então, nós vamos continuar investindo. Na próxima prestação, devo trazer novidades também. Aqui também há alguns exemplos do que foi feito lá. A formação Comer Bem, de pequeno que se aprende, projeto Faixa Verde, educação socioambiental do Instituto Ecofuturo, no Parque das Neblinas, a formação de recursos hídricos e florestas, formação continuada do sistema de água e esgoto, conhecer para preservar. A gente não pôs, olha, cometemos uma injustiça, Kelly. Na primeira página, nós não falamos do SEMAI. O SEMAI foi, assim... não, acho que não. Lá na primeira página que a gente falou das parcerias. Então, comemos bola de pôr lá na primeira, porque o SEMAI ele tem sido um grande parceiro, principalmente da escola ambiental. Nós temos o programa de tecnologia educacional. Nós estamos destacando o projeto Khan Academy, que não é novo nas escolas, porém, ele teve uma ampliação. E aí nós temos um problema logo de cara, que é a questão da conectividade. Então, a gente tem trabalhado muito com a Secretaria de Gestão para tentar diminuir esse problema, mas a gente também tem conversado bastante com as diretoras de escola e mostrando que a Fundação Lema, vereador, ela ofertou para nós, via Khan Academy, uma pesquisa de campo. Mogi faz parte de uma pesquisa maior que eles têm feito para avaliar o projeto e tudo mais. E, com isso, se nós entrássemos nessa pesquisa, para o ano que vem, nós também teríamos um aporte maior de formação em matemática, que muito nos interessa. Então, a gente aderiu a essa pesquisa, estamos fazendo parte da pesquisa, e agora a gente precisa efetivamente munir as escolas de todos os recursos para que elas possam colaborar semanalmente com a pesquisa. Não está sendo fácil. Tá? Nós estamos tendo problema de furto de cabos, conectividade baixa, então a gente ainda tem... É um nó, é um buraco negro a questão da conectividade para a Secretaria de Educação. Projeto de robótica educacional, que a ideia é que, nos próximos anos, nós possamos ampliar isso para as escolas municipais. Isso é um pedido do prefeito. Nós temos um prefeito inovador e que gosta de tecnologia.
né? Então, ele diz que a porta de entrada para essas questões é a escola, nós devemos ter maiores investimentos em robótica, e, para isso, para esse ano, nós preparamos a primeira Olimpíada Mogiana de Robótica e a terceira Mostra Municipal de Robótica, todas acontecendo em Mogi, mas para a região, para o Alto Tietê, né, nos dias 24 e 25 de outubro. Gentilmente, a gente conseguiu também a cessão do espaço da Secretaria de Agricultura, onde acontece a feira noturna, que é um espaço adequado, né, Ângelo, para a gente conseguir levar montar a estrutura tanto para a feira quanto para a mostra. O que a gente quer com isso, vereador? Nós temos a vontade de sediarmos uma Olimpíada Brasileira aqui em Mogi das Cruzes, tá? Então, a gente está mostrando que dá conta de um evento desse porte para tentar ampliar, né, mostrar Mogi para o Brasil. E posso dizer uma coisa? Eu fui levar, agora em off, eu fui levar convites em várias escolas particulares, porque este movimento é para as escolas públicas e particulares. A maioria das escolas particulares me disse que não participaria porque não tem os instrumentos. Não possui equipamento que nós temos na escola municipal. Tá? Então, os kits de robótica que nós temos nas nossas escolas, ainda que timidamente a gente tem em poucas escolas, na rede particular quase nenhuma tem. Tá? Então, assim, isso tem que ficar registrado também, porque a gente está proporcionando, de fato, algo que nem se o nosso aluno pagasse, ele teria em Mogi das Cruzes. Tá? Então, a gente também se surpreendeu. Muitas das escolas que trabalham com robótica da maneira, como é que se diz, no papel, com desafios teóricos, isso, muito obrigado, com desafios teóricos, e não na prática, como nós fazemos. Tá? A gente também, a equipe vem desenvolvendo software de projeto de reforço, muito bacana, eu tive a oportunidade de ver, né? E achei assim sensacional, a gente imagina que deva continuar mesmo. O gerenciamento de atividades de sistemas simulados, né? Também isso vem sendo acompanhado. E aí a gente também causou outro rebuliço na rede, viu, vereador? Se alguém vier falar com o senhor, é bom que o senhor já saiba, que é a questão dos orientadores de informática. A gente começou um estudo, né, inicialmente com os próprios orientadores, e depois, sim, nós vamos estender aos diretores de escola, mas inicialmente com os próprios profissionais, porque a gente entende que é uma categoria que desenvolve uma série de coisas que poderia ser levado para todos. E o trabalho, a forma como eles estão organizados hoje na escola, muitas vezes eles trabalham só para aquela escola. Então, a ideia é como é que nós poderíamos fazer para que eles trabalhassem para todas. Quando a gente falou dessa reorganização de OI, nossa, os diretores ficaram muito bravos com a gente, alguns, né? Ficaram muito bravos com a gente, alguns professores também, mas a gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo. A gente tem que pensar na rede como um todo e mostrar efetivamente que o que é desenvolvido timidamente numa escola pode tomar corpo e ir para todas. Então, nós vamos, no segundo semestre, aí, tratar dessa reorganização, mas, primeiro, a gente precisava conversar com os profissionais. Tá? Depois, nós vamos estender para os diretores como um todo. Lógico que tem gente que vai achar que não é bom, mas quem não tem orientador e que vai poder passar a ter, né, a gente acredita que vai ser um ganho. E também, não está aqui, mas a gente começou pesquisas para investimento em tecnologia na educação infantil. As nossas escolas de educação infantil, em sua maioria, não possuem nem sala de informática, nada disso. Então, a gente está estudando, né, Ângelo e Weber, estamos estudando o que é que tem de mais moderno aí sendo feito no mercado para a gente levar para a educação infantil também. Aqui, toda a formação, todos os cursos que nós oferecemos gratuitamente aos nossos professores, às ADIs, aos coordenadores, tá? Isso nos 4 primeiros meses. O Departamento de Educação Não Formal, que é o DENF. Eu acho que seria bacana se a gente já entrasse no mérito da questão aí. Kelly, enquanto eu vou falando, se você quiser já ir preparando o vídeo. Então, assim, o Crescer ele atua nas 6 unidades, e também nos bairros felizes, e também na função qualificadora. Então, hoje, a questão da iniciação profissional por meio dos cursos Crescer, ela só vem crescendo, cada vez mais crescendo. E a gente teve, em janeiro, 44 mil inscrições, aproximadamente. Agora, nós tivemos 38 mil. Mas a gente vê que esse número ele não baixa.
Isso significa que é um serviço que vem Sorteio para o sendo... preenchimento dessas vagas correta, né? E após, nós vamos ver. Se as pessoas aparecerem na aula... A Ana Cláudia, que é... Só um pouquinho. Então, assim, a procura é tão grande que o que a gente faz é o sorteio de maneira o mais democrática possível. Mas a gente gostaria que, assim que a economia estivesse estabilizada, a gente pudesse investir mais, viu? As pessoas vêm com muitos bons relatos, vereador. Toda finalização de cursos do Crescer, a gente tem por prática chamar alguém que nos conte um causo, né? O famoso case, né? As pessoas vêm nos dizer, a partir do curso, o que conseguiram na vida. E não é um caos só, são várias pessoas que têm conseguido sucesso e têm conseguido, principalmente, driblar a crise ou, no mínimo, se sentirem mais úteis e mais valorizadas. E isso é o que a gente chama de educação ao longo da vida, né? Numa perspectiva interessante de que nós tenhamos, sim, as pessoas aprendendo durante toda a sua vida. Aí é um pedacinho do sorteio, né, que é lotado, e a gente faz no papelzinho, vereador, porque é assim que as pessoas confiam. É por respeito à população, tá? A coordenadora conta que eles receberam, nesta edição, mais inscrições do que esperavam. O sorteio é feito para a quantidade de vagas correta, né? E após, nós vamos ver. Se as pessoas aparecerem na aula, a gente pensa numa possibilidade de uma outra chamada. Todos os candidatos puderam acompanhar o sorteio nas unidades onde fizeram a inscrição. O prédio em Brás Cubas foi onde teve a maior procura. Por volta de 14 mil inscrições. Os cursos mais procurados hoje ainda continuam sendo na área de gastronomia, que tem uma... Então, assim, gastronomia é o mais procurado e também beleza. Eu vou aproveitar para já deixar o convite. A Ana Cláudia está de férias, mas nós já vamos fazer no segundo semestre o segundo concurso gastronômico do Crescer. Ano passado nós fizemos um concurso, vereador, e de lá nós conseguimos empregar 2 pessoas. Esse ano nós vamos fazer o concurso de novo, e aí eu já convido o senhor para ser um dos nossos jurados, tá? O senhor nem vai gostar, nem vai gostar. Vai ser um sacrifício. O Departamento de Alimentação Escolar, que é liderado pela Eliana. As ações no primeiro quadrimestre, elas foram, basicamente, como eu já tinha dito, com relação à agricultura familiar. Foram assinados os contratos no dia 12 de abril, então nós iniciamos o fornecimento desses gêneros a partir do dia 12, e nós temos 3 cooperativas da cidade, 2 da cidade e uma que não é, né, Eliana? Que efetivamente nos fornecem. E isso é muito bacana e tem gerado assim, muitos bons frutos, como eu já tinha dito. Então, nós temos a Coprojura, a Copovate e a Coaipro, né? Os produtos fornecidos, a selga, alface, crespa, cebolinha, couve-flor, couve-manteiga, tal. E aqui, vereador, foram fotos do dia em que nós envolvemos várias pessoas numa visita à cooperativa. A Ana Lúcia estava lá, o Rafael estava lá, né, Rafael? Eu fui, secretário Renato foi, secretário Regueiro foi, porque a gente quer que as pessoas... Uma preocupação que eu tenho, vereador, é assim, que as pessoas saibam... Quem mexe no papel, quem mexe em papéis, tem que saber o que acontece lá, até para entender por que eu e a Conceição ligamos desesperada, pelo amor de Deus, que ainda não foi o processo, né? Então, a gente tem feito essa movimentação e tem chamado as pessoas para irem ver em loco como é que as coisas funcionam, tá? Aqui nós tivemos também o primeiro encontro dos manipuladores de alimentos, que foi realizado dia 1º de março no auditório do Senforp. Tivemos a participação de 570 profissionais que atuam nas cozinhas das escolas municipais e das creches subvencionadas. E aí a gente explicou sobre a questão do DAI, né, como é que está funcionando e tudo mais, e questões técnicas. E, para 2017, o DAI prevê superar as 2 toneladas aí de alimentos fornecidos, né, 2.197.558 quilos de alimentos fornecidos no ano, inserindo novos produtos. No início do ano de 2017, o DAE realizou pesquisas
com relação a como adquirir produtos que efetivamente sejam de dietas médicas, tá, vereador? Então, a gente está fazendo essa pesquisa, tem um pouco de dificuldade, porque são poucos os fornecedores, então, alimentos sem glúten, de fato, para que a gente possa, para que a dieta especial não seja só o leite, sabe, vereador? Ou que a mãe tenha que continuar trazendo coisas de casa quando a restrição é muito severa. Mas a Eliana tem feito isso, junto com a Elisângela, que é a nossa nutricionista. Temos encontrado dificuldades de fornecimento, mas já avançamos bastante. Acho que nós vamos ter novidades aí para frente. Acho que não. Vamos trocar um pouquinho. Eu tive um contato de algumas mães que estavam com a dificuldade em algumas creches. A gente teve algum tipo de dificuldade no fornecimento de merenda sem glúten, aliás, sem lactose para algumas crianças, secretário, nesse começo do ano? Sem lactose. Então, na verdade, o sem lactose ele entra na creche. O produto de sem lactose ele entra dentro dessa premissa das dietas especiais. No entanto, para as creches, a Elisângela, que é nutricionista, já fez todas as dietas especiais que foram encaminhadas dentro dos produtos que nós temos no departamento, e eles são abastecidos naturalmente. Então, inclusive, com frutas variadas, diferenciadas, produtos vegetais, inclusive, que possam ser substituídos, não é, Elisângela, para que a criança tenha um atendimento integral dentro do período que ela está dentro da escola, assim, da unidade escolar. Então, nós não tivemos falta em nenhum momento no começo. Não. Não, nenhuma falta. O que nós estamos fazendo, como a secretária já mencionou, nós estamos fazendo uma aquisição de lotes diferenciados de novos produtos que nós queremos inserir para garantir aí um atendimento melhor para essas crianças. Por exemplo, criança pequenininha, ela não sabe por que ela não pode comer a mesma bolacha que o coleguinha. Então, o que a Eliana está propondo é que ele tenha uma bolacha para ele. Entendeu? O mais parecida possível com o do coleguinha. É isso que a gente está tentando fazer. Mas, em termos de gêneros, não tivemos, não. Pró-escolar e o DOP, o Departamento de Orientação e Promoção de Saúde do Escolar, né? Nós tivemos janeiro, mês de férias. Em fevereiro, nós tivemos 938 atendimentos, porque nós tivemos efetivamente só 8 dias letivos, né? Agora, em março, com 18 dias letivos, foram 2.246. Foi um atendimento feito pela Cláudia, a secretária de Educação, porque nós verificamos que ainda existiam muitas crianças em listas de espera, aguardando, né? Enfim, atendimentos, e aí a gente teve uma força-tarefa bem grande lá. Em abril, 1.989 atendimentos, foram 16 dias letivos, tanto com pedagogia especializada, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. E, nesse período, também foram convocados 69 novos alunos para iniciar o atendimento. Então, gente que estava aguardando foi chamada. Número de alunos avaliados: janeiro, nenhum, porque estávamos em férias, fevereiro, 45, março, 46 e abril, 16. Avaliações audiológicas, audiometria e impedanciometria, audiometria em campo livre e inspeção do meato acústico. Foram realizados 46 exames pela fonoaudióloga do pró-escolar. Então, isso também é importante ressaltar, porque são exames que não são simples de serem feitos e, inusitadamente, são ofertados por uma secretaria de educação, que a gente não vê na maioria dos municípios. Tá? Então, isso é importante mencionar também, né, Cláudia? A cabine, que é onde se faz, né, o exame, também é mantido pela Secretaria de Educação. Então, veja bem, a Secretaria de Educação tem uma larga atuação, e por isso que a nossa responsabilidade é sempre muito grande na manutenção da qualidade, inclusive dos serviços prestados, não só das aulas, né? A gente também faz outros. Número de alunos atendidos nas 13 salas de AE, que é o atendimento educacional especializado. Nas férias, nós não tivemos atendimentos. Em fevereiro, 228, em março, 228, em abril, 221.
As unidades polos são Adolfo Martini, Álvaro, Carlos Alberto, Célia, Sinira, Demerval, Doraci, Floriza, Leopoldino, Marlene Muniz, Monteiro Lobato, Rodolfo Melman e Valdir Paiva. É importante dizer que cada uma dessas escolas recebe crianças de outras escolas, por isso que é chamada Escola Polo, e aí faz o atendimento educacional especializado, que a gente tem recebido muitos elogios por parte da professora do turno, viu, vereador? Que é quando ela vê os avanços do aluno que vai para o AE no contraturno. Tá? Atendimentos do DOP. Nós tivemos de atendimentos psicológicos, 1.458 agendados e 1.102 atendidos. E aí nós vamos cair na velha história de que muitas vezes o pai não vai, não leva, né? Mesmo a gente, em alguns casos, oferecendo transporte, né, Cláudio? Sim. Ó, a Cláudia vai explicar para o senhor. Colaboração efetiva da gestora da unidade. Porque essa solicitação de agendamento clínico lá dentro, com os nossos profissionais, são também solicitados pela própria unidade escolar. E, quando nós fazemos todo o contato via e-mail, nós temos efetivamente a participação direta dessa diretora junto à família. E, em algumas vezes, a gente ainda insiste em remarcar, mas, em todas as vezes, a gente consegue que essa família entenda, né, a importância desse atendimento. O senhor vê que alguns dos problemas enfrentados pela saúde, nós também enfrentamos, porque é uma questão cultural, né, das pessoas entenderem a necessidade de. Fonoaudiológico, foram 473 agendados e 387 atendidos. Psicopedagógico, 363 agendados, 267 atendidos. Do grupo temático. O grupo temático é quando com os pais, né? 108 agendados, 72 atendidos, e isso perfaz, portanto, um total de 2.402 agendados e 1.828 atendidos. Palestras em escola foi feita em uma escola com 13 participantes. Na verdade, nós pedimos para reduzir essas palestras para que a gente conseguisse ter os profissionais em loco fazendo mais atendimentos, né? É uma necessidade que a gente viu no início desse ano e, por isso, a gente fez essa chamada força-tarefa. A Secretaria de Saúde, ela vem coparticipando conosco, esquecemos da saúde também, Kelly. A gente acha que fez parceria com pouca gente, mas, na verdade, a gente trabalha com muita gente, parceria. Médico, né? Atendimento pediátrico, neurológico, otorrinolaringológico. Isso aí, né? 422 atendimentos agendados e 344 atendidos. E odontológico, 1.466 agendados. Aqui é muito sério. 1.466 agendados e 969 atendidos. Veja bem. E o total de atendimentos, 1.888 agendados, 1.313 atendidos, né? A gente vem se empenhando, a gente liga, telefona, entra em contato, pede para a escola avisar, entrar em contato, mas, mesmo assim, é difícil. Procedimentos preventivos da odontologia foram realizados 1.016. Projeto Boa Visão nas escolas, foram 6 escolas com 46 alunos atendidos, e encaminhamentos realizados pela equipe médica, audiometria, especialidades diversas, exames e tal, perfizeram um total de 208. No geral, nós tivemos 3.187 alunos beneficiados diretamente. Tá? E, por hora, era isso. Agora, o senhor conduz. Não sei se ficou alguma questão, precisa que a gente esclareça alguma coisa do primeiro quadrimestre. Acho que não, vamos sentar. Vamos. Quero registrar aqui a presença do nobre vereador Jean Lopes, que acabou de chegar. Eu queria, neste momento, franquear, eu não sei se alguém dos presentes quer aproveitar. Eu tenho um questionamento doloroso para fazer à secretária, a respeito de um tema que a gente não abordou, mas eu queria antes, a respeito da apresentação dos números, não sei se algum dos membros do conselho, se alguém tem alguma pergunta, tem algum esclarecimento, ou a secretária, ou a comissão da Câmara, alguma questão?
Não tendo, secretária, eu quero... Depois de você, eu quero complementar. Pode fazer já? Pode fazer, vereador. Eu acompanhei, mas fiz questão de passar aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os membros aqui, funcionários da Secretaria de Educação, professor Pércio, vereador Mauro, presidente da Comissão de Educação. Uma pergunta só apenas. Duas. Uma ou duas? Duas. Duas. Você começou com uma, pô. Pode ser que seja 3, 4. Professora, a gente vem acompanhando o desempenho aqui da educação no nosso município, bastante satisfatório. Eu queria, professora, que tivesse empenho, porque nós estamos vivendo num mundo onde, por exemplo, os deficientes físicos, a gente não via, por exemplo, um síndrome de Down na década de 20 na sala de aula. A gente não via, professora, um portador de um autista, por exemplo. Eu estou sendo específico, não quero falar de necessidades especiais, porque é infinitas, né? Mas um autista, vereador Mauro, a gente não via nas salas de aula. E o que eu tenho tido de reclamações, já fiz ofícios, Vossa Excelência não era secretária, o vereador Mauro sabe disso, e tem uma lei que o cara precisa, a sala onde tem um autista, nós precisamos ter lá um cuidador. Não necessariamente um professor, mas um ajudador. Tá certo? E eu queria ver, porque é recorrente essa situação. E não dá para a gente pegar e falar, caiu a arrecadação, caiu não sei o quê, caiu não sei o quê, caiu não sei o quê, e aí o serviço para aquela família não dá. Eu já ouvi de educadores, não aqui, não, mas aquilo era outro tempo, era outro momento. A minha resposta é que a gente não via. Os pais, as famílias não levavam, tinham vergonha de levar para a sala de aula, para o convívio social. Hoje nós estamos vivendo outro momento. Queria uma resposta, alguma coisa sobre isso, porque tem escolas que têm esses estudantes. Aqui, deixa eu ver aqui que era da EMESP, que era da EMESP. Olha, professora, ela lembra disso. E eu sou recorrente, desde o meu primeiro mandato, no 4º mandato, e essa luta do deficiente, do portador de necessidade especial, ela é constante. Né? Meu pai foi deficiente, passou a ser, e aí nós podemos passar a ter também. Então, eu queria que a professora desse uma solução em relação, por exemplo, a esses ajudadores. Especificamente, lá no CAIC, EMESP, outra escola, que eu já fui, a escola, vereador Mauro, lá na Kaoru Hiramatsu, nós temos lá uns 3, 4 autistas excepcionais, meninos inteligentes, só que precisa, por exemplo, de um certo acompanhamento. A mãe recebe lá um salário por conta disso, que é do LOAS, está certo? Mas ela não pode ficar lá para fazer o papel dela para cuidar do filho dela na escola. Ela vai fazer isso quando estiver na casa dela. Por exemplo, eu estou falando de um caso específico, vereador Mauro. É só pedir para você ser mais objetivo, vereador Jean. Tá bom, vereador Mauro. Gostaria de prestar atenção, porque a audiência pública está até meio-dia, não é isso? Pelo horário que eu tenho aqui, está até o meio-dia. Não, então, vereador Mauro... até às 11 horas, vereador. Começamos às 9. Tá. E também registrar que a gente não recebeu antes o comunicado. Eu recebi hoje pela manhã o convite dessa audiência pública. Vereador Jean, isso foi anunciado até ontem em plenário. Mas tudo bem, seja objetivo. Tá. Então, qual que é a questão? E aí eu quero ser incisivo mesmo, professor. Incisivo. Não dá para a gente pegar e falar, olha, puxa, nós estamos em outro momento, tal, da educação. Não. A gente não via essas crianças na escola. Olha, essa é uma questão. A outra, professora... Deixa eu responder uma por vez, porque senão minha cabeça não dá para tudo. Vereador, é o seguinte, eu sei muito bem do seu acompanhamento nessas questões, né? Passar a Cláudia também depois para ajudar. Isso. Cláudia, segura aí, você vai me ajudando. Isso. O senhor está já há bastante tempo acompanhando essas questões, então o senhor conhece a seriedade com que a Secretaria de Educação trata da questão. Infelizmente, o senhor não viu. O último tópico foi com relação ao Departamento de Orientação e Promoção Escolar, né, vereador? Que é um departamento específico que nós temos para os cuidados com o aluno. E eu desafio o senhor me dizer que outra prefeitura, que outra Secretaria Municipal de Educação tem esse cuidado com as crianças portadoras de necessidades especiais. Esse é o primeiro fato.
Segundo, está nas 2 ou 3 últimas folhas todos os atendimentos que são feitos. Com relação aos cuidadores, que é o que a gente vem trazendo, apresentando, nós temos tido, vereador, uma discussão, inclusive, com a Vara da Infância, para que a gente comprove como é eficiente o atendimento dado em Mogi das Cruzes com os cuidadores. Porque a lei, vereador, ela pede um professor especialista. Fato esse que o Brasil, vamos lá, então não é a Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Educação, é o Brasil. Como o senhor bem disse, não precisamos falar da década de 20, nós podemos falar da década de 80 e 90, que é bem próxima a nós, onde os problemas persistiam da mesma maneira. A gente vem tratando e conversando, mostrando que Mogi tem criado uma rede de atendimento com cuidadores bastante eficiente. Muitas vezes, vereador, só que nós não podemos ser irresponsáveis. Nós fazemos uma avaliação e uma necessidade, porque a própria lei não determina que a gente atenda 100%, até porque nós temos uma questão que perpassa tudo isso, que é a questão efetiva da inclusão. Veja bem, muitas vezes as leis são criadas e, do ponto de vista pedagógico, elas não favorecem exatamente o que tem que acontecer. Veja bem, eu não posso levar uma pessoa portadora de uma deficiência para uma escola e criar um campo de exclusão ali dentro da própria escola. As leis, às vezes, quando são mal interpretadas ou mal redigidas, elas acabam causando justamente uma exclusão da criança dentro da própria escola. Porque se a ideia é incluir a criança junto com os outros alunos e dar-lhe o direito de aprendizagem, ela tem que se sentir bem. Como é que se sente uma pessoa que já se sente diferente tendo mais uma pessoa para cuidar dela? Então, muitas vezes o que a gente tem é uma exclusão velada. E há muitos anos, a Secretaria de Educação vem debatendo isso com o Judiciário, de maneira que a gente tem, sim, todo um atendimento, e eu vou pedir para a Cláudia explicar para o senhor como é que é feito isso, e, às vezes, é um pouco moroso, sim. Tá? Bom dia. A princípio, eu gostaria de dizer que todas as crianças laudadas do nosso município estão atendidas. Se não estão atendidas, é Cláudia, porque só vou te pedir, nós não tomamos conhecimento dessa criança. Nós fazemos o atendimento em contraturno e, atualmente, nós temos 1.054 crianças atendidas, né, enquanto educação especial, e temos também, no departamento, as profissionais que fazem também essa triagem, mesmo para aqueles que não são laudados e têm a necessidade de intervenção. Nós temos hoje atendidos 88 crianças com cuidadores e, desde o início do ano, nós estamos otimizando esse serviço. Nós temos 54 cuidadoras designadas e capacitadas mensalmente por nós e acompanhadas também por uma professora especialista que há mais de 20 anos trabalha na nossa rede, e ela vai em loco para verificar portfólios individualizados, né? E assim também fazem as nossas profissionais técnicas, fonos, físios, psicólogas, psicopedagogas e pedagogas especialistas. Eu queria aproveitar também para dizer que nós diminuímos o número de palestras em loco, mas aumentamos efetivamente as visitas de orientação. Então, isso tem diminuído também o envio de questionamentos como o que o senhor tem feito, né? E também os questionários de queixa. A nossa filosofia da Secretaria Municipal de Educação não é segregar a criança que tem que ser incluída, e nós não trabalhamos com inclusão, nós trabalhamos com integração do cidadão nos seus mais variados graus de acometimento, e trabalhamos muito, e eu já fiz esse convite ao senhor, e eu gostaria muito que o senhor fosse lá nos visitar. Obrigado, muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Obrigado. Só pegar. Segunda pergunta, vereador Jean. Primeiro o seguinte, eu sou vereador aqui da cidade de Mogi. Eu não estou olhando aqui as outras cidades. Eu tenho acesso também a dados educacionais do Brasil. Eu estou falando de um caso concreto. E aí, um caso concreto de um autista, de uma criança lá da Kaoru Hiramatsu. Vão lá. Aliás, as mães indagaram o senhor prefeito no começo do ano. Tá bom?
Mas eu sei que a secretaria tem feito todos os esforços possíveis e necessários para integrar as crianças. Isso é fato, eu concordo com vocês. Agora, eu vim aqui com um caso concreto. Dá uma checadinha, tal, de repente, né? Tá certo? Já falei sobre isso, é importante. Então, mas eu não vou deixar de não questionar. Toda vez eu vou questionar. Inclusive, eu acho que é importante, vereador Mauro, ver se a gente consegue mudar um pouco as audiências da audiência pública, colocar no período horário, mudar, por exemplo, para o período da noite, para a gente chamar a população, para as mães virem, para acompanhar. Isso é importante, é fundamental. Dá uma pensada nisso, como sugestão, Vossa Excelência, presidente da Comissão de Educação, para a gente melhorar um pouco os dados. Não para confrontar nada disso, porque eu sei que a educação tem melhorado. É creches novas, anúncio de creche, né, Juliana? Não é só creches novas, é o trabalho de todo o corpo técnico e professores. Sem falar na valorização do profissional, do professor que ganha melhor que outros dos outros municípios. Isso é ótimo. Isso estimula e dá alegria para o profissional pegar e dar aula, uma aula de qualidade melhor. Isso eu enalteço. Né? Então, todo momento eu parabenizo. A outra questão, quais são, professor, os programas, por exemplo, das escolas de período integral, que são os programas de período integral que são terceirizados? Programas pedagógicos, educacionais, de cultura ou extracurricular. Tem empresas, por exemplo, que realizam programas, que realizam projetos na educação, que não diretamente está ligado com, por exemplo, o quadro profissional efetivo da prefeitura está fazendo. Tem, por exemplo, entidades, organizações sociais que executam trabalhos, dos quais eu mencionei aqui, nas escolas de período integral. Vereador, isso é público e o senhor conhece. Então, vamos lá. Acho que estamos com um problema de nomenclatura. O programa Escola de Tempo Integral é um programa. O que é efetivamente realizado por empresas são as oficinas. Portanto, nenhuma empresa desenvolve qualquer programa educacional. Ela nos presta serviços dentro do programa que nós, Secretaria de Educação, determinamos. Então, o planejamento, o currículo dessas oficinas é desenvolvido pela Secretaria de Educação e o que nós temos é um cumprimento por parte de empresas para determinadas oficinas. Lembrando o seguinte, vereador, que essas são oficinas do contraturno escolar, né, de complemento à grade curricular. E são, sim, como Vossa Excelência sabe, desenvolvidas por empresas terceirizadas. Agora, é importante dizer que nós temos duas coisas que se contrapõem. Primeiro, o currículo formal, que deve ser cumprido dentro do turno, e o não formal, que é no contraturno. E aí o não formal é feito em oficinas, que, sim, são ministradas por empresas que nós contratamos, porém dentro do programa educacional elaborado pela Secretaria de Educação. E também é importante dizer o seguinte, essas oficinas desenvolvidas, quer sejam esportivas como intelectuais, elas são monitoradas pelo próprio corpo da escola, munido de professores de Fundamental 2 e dos coordenadores pedagógicos. Tá bom? Obrigado. Nada. Alguém mais? O Pedro, o assessor do vereador Caio Cunha. Pega o microfone aqui, Pedro. Só vou pedir para o pessoal ser objetivo. Serei bem breve. A primeira questão é que a secretária colocou logo no início da apresentação, as parcerias com as outras secretarias, que é um trabalho que deve ser realmente parabenizado, né, que começou agora. E a pergunta é se existe alguma previsão de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, na figura do secretário Sadal, em relação ao polo digital, até pela ênfase que a secretária tem dado com o trabalho de tecnologia aqui no município. Sim, Pedro, eu vou adiantar, na verdade, o que a gente tem conversado com o secretário Sadal e com o Rodrigo, que tem feito parte do desenvolvimento do polo digital. A nossa ideia é transpormos essa ideia do polo digital, do trabalho com startups, para a educação. Tá? Essa ideia inicial, inclusive o Rodrigo e o secretário Sadal já estiveram em reunião conosco, ela deve ser uma articulação e
muito provavelmente, a gente deve ter alguma coisa em termos de desenvolvimento de um centro de inovação tecnológico educacional. Começarmos com os pequenos, para que a gente crie essa cultura, para que todos possam se apropriar da ideia, para que aí a gente vá semeando isso para o futuro. Tá? Então, sim, a gente vem conversando conjuntamente. Na verdade, nós deixamos a ideia em stand-by para que primeiro seja lançado o Polo Digital, que é na semana que vem, né? E aí, efetivamente, já com o Polo em funcionamento, a gente retoma essa ideia e transpõe para um Centro Municipal de Educação e Inovação Tecnológica. Tá? Essa é a ideia. Assim que a gente fizer isso, teremos enorme prazer de convidar vocês também para conhecerem. Na verdade, é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos. Estão envolvidos nesse centro a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Educação. Tá? Só mais uma pergunta, essa é uma questão mais técnica. Em relação ao PNAT, ao Programa de Transporte Escolar, né, os repasses, que eu não vi na apresentação, mas eles pontualmente, né, a apresentação do quadrimestre, mas até junho somam 221 mil, é pouco, né, porque não Muito compra pouco. nenhum ônibus. E justamente é por isso que eu queria questionar, né, como que está sendo feita a gestão desse recurso, sendo que a gente tem hoje, para manutenção desses ônibus, uma empresa terceirizada, eles vão direto para essa empresa, ou estão sendo utilizados para compra de materiais, porque a gente sabe que isso também acaba caindo muitas vezes em cima do Fundeb, que é um recurso que prioritariamente tem a função do pagamento das nossas folhas. Então, só queria saber como que está sendo feito isso, acho que até o pessoal técnico que faz a gestão desse recurso pode esclarecer melhor, para saber qual vai ser a previsão até mesmo dos próximos meses. Eu vou adiantar um pouco e vou pedir apoio da Conceição e do Bruno nesse sentido. Acho que para consegue. Obrigada. Na verdade, é o seguinte, Pedro, assim como o PNAT não é diferente do PNAE e de todos os programas do governo federal, sim, nós temos tido repasse em atraso, e aí o nosso grande desafio de fazer tudo isso. Porém, a Com vai poder explicar se a gente faz efetivamente em percentual com recurso do Fundeb, mas eu já te adianto que com recurso do Tesouro. Tá? Então, isso também é importante salientar. Mais uma vez, a Prefeitura está tendo que arcar com aquilo que o governo federal não manda. Estamos agora com a manutenção da frota, tá? Dos ônibus. O Bruno tem acompanhado isso e, efetivamente, a gente tem sido muito coerente com relação sem deixar de fazer, tá certo? Mas a gente tem feito com muita parcimônia, justamente porque os recursos estão reduzidos. Mas a Conceição, ela te explica aí em percentuais. Tá. Em relação ao PNAT, a previsão de entrada de recursos para esse ano é em torno de 530 mil. Nós temos hoje cinco empresas, né, contratadas que a gente paga com esse recurso, que é o mínimo, né? A maior parte do transporte hoje é feito mesmo dentro dos recursos próprios, né? E com nossos ônibus que a gente tem. Então, o valor é mesmo irrisório, é mesmo só uma pequena parte, mas esses contratos vencem no meio do ano, agora em agosto já começa a vencer, a gente está renovando o contrato. Fazer uma nova licitação, ainda utilizando esses saldos, mas que é um saldo muito pequeno. A maioria de recursos próprios. Maioria de recursos próprios. E Fundeb, o Pedro citou? Então, em relação ao Fundeb, não. A gente já comentou que todo o recurso hoje do Fundeb ele é exclusivamente para a folha. Nós não utilizamos para transporte. Tá. Só uma coisa também que eu acho importante elucidar, vereador, se me permite, a gente muitas vezes recebe pedidos dos vereadores solicitando ônibus nossos para outras situações. Tá? Aliás, quem faz essas respostas para mim é a Aline. Nós não vamos conceder, né? E, por favor, não peçam, porque nós temos dificuldade já com a nossa própria frota de manutenção, porque às vezes as pessoas passam à frente da nossa garagem e vê os nossos ônibus e falam: poxa, tantos ônibus, o que custa CD1? Eles são integralmente utilizados para os alunos da rede municipal todos os dias. Se a gente tem ônibus parado lá, muitas vezes é por questões de manutenção, porque a gente precisa trabalhar com um percentual de reserva de maquinário, porque sempre quebra ônibus, né? Então, assim, nós não temos como fornecer. E tem uma outra situação também. Os nossos motoristas, eles estão para as questões
do transporte das crianças. Se eu cedo o motorista para um outro serviço externo, é uma linha que eu deixo de atender, é uma escola de tempo integral que deixa de fazer oficina fora, e aí não está certo. Então, se pudesse ser reforçado isso, nós agradeceríamos, né? Que nós temos sempre, sim, muitos pedidos, e sempre nós vamos dizer não, porque, prioritariamente, são os nossos alunos. Óbvio que, se nós pudermos dizer sim, nós diremos, mas, atualmente, nós estamos dizendo não, porque prioritariamente é para os alunos. Chega pedido, vereador, para o senhor saber, para atender outra rede de ensino, para atender rede particular de ensino, não podemos, nós estamos para o atendimento das nossas crianças do município. Tá bom? Eu até fico surpreso esse tipo de situação, porque a gente sabe que o ônibus não atender. O que, às vezes, a Câmara, já aconteceu comigo, é que funcionários, diretores da própria rede solicitam, muitas vezes, apoio da Câmara, sim, entendeu? Para fazer um programa diferente com a escola, para os próprios estudantes. Então, mas essas questões, eu concordo, gênero, número e grau, entendeu? Os instrumentos da educação das crianças, a gente utilizar 100% com elas. O senhor tem toda a razão. A gente teve um pedido de uma diretora de escola a um vereador, e eu fiquei muito brava, porque o vereador, o que fez? Mandou para mim. Né? Então, veja bem, se a gente está dizendo que não, é porque não temos como auxiliar. É verdade. Então, assim, nosso papel é então, mas aí, quer dizer, mas eu fiquei brava com a minha diretora, porque eu falei, você já sabe que não é. A gente não está negando, porque, na verdade, era uma ida ao circo. Né? A gente já estava fazendo, dentro da nossa possibilidade, o atendimento a todas as escolas. Aí houve uma alteração de data. Eu falei, está vendo, fulano? Toda vez que você me pede, o vereador vai estar no papel dele de pedir para mim de volta. Mas se eu estou dizendo que eu não tenho, porque eu não tenho, a gente não esconde ônibus, né? Mas é gozado. Muito bom. Alguém mais? Nós estamos chegando ao final. Se não, eu quero aproveitar, secretária, a gente não falou aqui hoje, mas é um assunto que eu acho que vai até demandar uma reunião específica para ser tratado, que a gente vai ter que conversar um pouquinho, uma reunião de trabalho, um pouquinho a respeito das subvencionadas. Sim. No nosso município. Eu entendo, eu já fiz isso ano passado, eu tentei colocar no orçamento deste ano. Claro que, assim, a gente não cria dinheiro, a gente remaneja dinheiro dentro do orçamento. Eu tinha aprovado, ano passado, uma emenda ao orçamento que previa um aumento, no mínimo, de 10% às subvencionadas este ano na cidade de Mogi das Cruzes. A gente entende que não é só dinheiro, mas, em alguns casos, o dinheiro vai ser a solução. Sim. Neste momento difícil, nós já falamos disso hoje, não sei da onde a gente vai puxar, a gente está conversando isso já com o prefeito municipal a respeito disso. Acho que é imperativo uma atenção especial esse ano, neste momento do problema. Na questão da gestão, a secretaria parece já tem feito um atendimento, mas acho que a gente pode até melhorar esse atendimento na ajuda da gestão às subvencionadas, mas principalmente na questão financeira. Sim. Uma filha, a gente sabe que não é uma coisa, nós estamos prestando conta do que está sendo feito, eu sei que esse é um problema que também aflige a secretária, mas eu queria só, para o pessoal que está em casa, para o pessoal que a gente está atento a esse problema, que a gente está procurando, e eu queria te ouvir um comentário, uma questão a respeito desse tema. Nós temos duas situações. Primeiro, é inegável o excelente trabalho que é desenvolvido por todas as entidades em Mogi das Cruzes com relação aos créditos subvencionados. O fato é o seguinte, essa administração consegue trabalhar com o orçamento que foi planejado no ano passado para o ano de 2017. Né? E, recentemente, vereador, o senhor sabe disso, e penso que é muito por conta disso que as entidades estão aflitas. Foi uma convenção trabalhista do sindicato que assiste aos funcionários das creches subvencionadas. De mudança de nomenclatura, de alteração de valores salariais, no meio do ano, situação essa com a qual nós não contávamos e nós não havíamos planejado. Então, eu tenho atuado
conjuntamente com as entidades, inclusive por intermédio da ACINTS, da Associação das Entidades Subvencionadas, né? Tentado fazer um trabalho bastante próximo para que a gente entenda as necessidades e consiga compactuar com o nosso orçamento dentro da possibilidade. Inclusive, hoje à tarde, nós iniciamos um ciclo de reuniões mensais com os dirigentes das creches subvencionadas. Porque o dirigente fica muito longe da Secretaria de Educação, está ali o pastor Aldecício, a Isidora, a Marina, sabem disso, né? A gente precisa trazê-los mais próximos de nós para que a gente possa, efetivamente, fazer esse trabalho de gestão, de orientação, né? E até de acompanhamento um pouco mais incisivo, mas não no sentido de fiscalizar, no sentido de colaborar. E, inclusive, participamos de uma reunião com o sindicato, né, para tentarmos entender o porquê desse posicionamento. E, hoje à tarde, a nossa procuradora, a doutora Dalciane, vai falar com os dirigentes acerca do andamento dessas negociações. O fato é, vereador, que para este ano nós temos um orçamento comprometido, mas para o ano que vem, a pedido do próprio prefeito, nós vamos sim apoiar as creches, nós vamos sim realizar estudos para melhorar, aumentar esse repasse. Isso é um pedido do prefeito, porque ele tem visto, ele tem visitado, ele tem conhecido o trabalho das subvencionadas e reconhecido o bom trabalho que as subvencionadas fazem. E nós não queremos, em Mogi das Cruzes, o que a gente tem visto em outros municípios, que são entidades devolvendo creches. Então, a gente está fazendo um trabalho não só financeiro, mas um trabalho de base, porque muitas entidades, vereador, elas têm muita dificuldade de entender a contrapartida, de trabalhar e de fazer a contrapartida. Então, a equipe técnica da SME inaugura hoje um novo processo de atendimento mais próximo das entidades, para que a gente possa dar orientações técnicas e, assim, viabilizar o melhor funcionamento. Mas a questão financeira, já existe a preocupação, deixo aqui registrado que eu já ia mencionar à tarde, mas já existe a preocupação do prefeito, estudos que estão sendo realizados pela nossa divisão de subvenções, para que, para o ano que vem, a gente engorde um pouquinho aí o orçamento e possa auxiliar melhor as entidades. Tá? Então, isso já é um compromisso, tá, vereador? Eu quero agradecer a secretária Juliana, porque eu acho que esse é um tema que preocupa a todos nós. É importante a gente reconhecer o trabalho realizado por essas entidades, a importância disso dentro da rede, dentro do nosso sistema educacional. A gente não conseguiria ter atingido todos os pontos da cidade se não fosse com a ajuda dessas entidades. Então, a gente se sente e somos corresponsáveis na formação de gestão, aquilo que eu disse. Não é só dinheiro. Em alguns casos, o dinheiro é essencial, mas, nesse caso, não adianta também você irrigar de dinheiro e não qualificar na gestão, na administração, no planejamento, entendeu, do trabalho a ser desenvolvido. No demais, eu quero agradecer, primeiro, ao nobre vereador Jean Lopes, que está aqui junto com a gente, o presidente da Câmara que esteve aqui com a gente, o vereador Antônio Lino, agradecer a secretária Juliana e todos os membros da Secretaria Municipal de Educação que estão aqui presentes, os membros dos conselhos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos a essa casa, essa comissão está à disposição. Agradecer o pessoal da imprensa que está aí presente, a equipe da Câmara, da TV Câmara, que está aí também, dando essa oportunidade. E aproveitando para ressaltar, secretária, uma ideia, a gente vai conversar aqui internamente, vereador Jean Lopes. A secretária hoje apresentou algumas iniciativas muito interessantes que algumas escolas estão desenvolvendo, que a gente precisa dar publicidade. Quem sabe a gente não aproveite aí o instrumento que a gente tem, a gente está preparando, planejando uma nova grade. Se a gente não vai em loco, muitas vezes você pega uma reportagem de 2 minutos, a gente poderia fazer um programa e isso ficar gerando e a gente conversar com a população. Essa é uma ideia que a Câmara está debatendo bastante, de como utilizar melhor esse instrumento da TV Câmara. E, quem sabe, a gente não cria aí a educação em loco e a gente mostrar essas boas iniciativas. Eu acho que isso é importante. A gente ficou muito feliz em ver
principalmente que a secretária e toda a equipe está antenada com as novas tecnologias. Eu sou um cara favorável, eu acho que a criança hoje nasce diferente, a educação não pode ser a mesma eu não vou nem dizer de 40 anos atrás, ela não pode ser a mesma de 5 anos atrás, ela tem que ser também, ela tem que se modernizar, ela tem que se autotransformar para atender os objetivos. Nós temos crianças diferentes, usar instrumentos diferentes, e é legal poder ver que isso está sendo feito e a gente poder mostrar isso aqui nas nossas audiências. Franquear a secretária, então, para as suas palavras finais, e parabéns pelo trabalho. Vereador, eu abri a reunião falando das parcerias, né, que nós estabelecemos. Até o senhor viu que, ao longo do trabalho, a gente esqueceu de mencionar algumas, mas eu acho que a principal e a que precisa ser enfatizada é que a gente conheça o trabalho que é desenvolvido. Nós estamos fazendo algumas pequenas ações para que os próprios secretários, o próprio prefeito, conheçam o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação, porque muito se fala da qualidade do trabalho, mas a gente vê que, em minúcias, as coisas se perdem, as pessoas não têm todo o conhecimento necessário. Nós abrimos a merenda escolar para um conhecimento do corpo administrativo, do executivo, e agora nós vamos abrir o pró-escolar. E, na oportunidade, gostaria de convidar todos os vereadores para que estejam conosco, ou, Cláudia, que a gente faça esse convite formalmente num dia específico para que se conheça. Porque a gente traz números e os números são frios. Apesar de dizermos que atendemos mais de 3.000 crianças no pró-escolar, parece que isso muitas vezes não fica claro. Então, eu gostaria que você elaborasse esse convite formal aos senhores vereadores para que conhecessem o trabalho e entendesse que nós também temos princípios pedagógicos, porque a educação está para a pedagogia, né? A educação está para a formação. E esses princípios pedagógicos, eles muitas vezes fazem com que a gente faça as coisas de maneira séria e que muitas vezes também não somos compreendidos. E a questão da inclusão ou da exclusão é algo que vem sendo bastante debatido, bastante desenvolvido pelo pró-escolar, ao ponto do próprio Poder Judiciário já estar nos compreendendo. Então, eu acho que é o momento também do Legislativo nos acompanhar nesse, par e passo junto conosco, para que entenda que existem muitas situações. Inclusive, por exemplo, notoriamente, muitas vezes as pessoas, o indivíduo, ele tem sim uma deficiência notória. Porém, nós trabalhamos com documentação. Se não existe laudo, nós precisamos fazê-lo. Não é simples, não é fácil. Tá? Demanda tempo e demanda profissionais. Então, isso também é muito importante mencionar. Às vezes, a mãe, quando ela vem reclamar, ela já vem reclamar com a coisa pronta, feita, você olha e vê que é notória a reclamação. Porém, documentalmente, a gente também tem outros passos. Não vou negar, vereador, que nós precisamos ter mais cuidadores. Precisamos. Só que nós não podemos colocar qualquer pessoa para ser cuidador. Para ser cuidador, a pessoa precisa passar por uma formação. E a gente não forma as pessoas da noite para o dia. Muitas vezes nós colocamos à disposição quem quer ser cuidador, e aí, quando a pessoa passa pela formação, ela percebe que não é a área dela. E isso é uma coisa que a gente vem enfrentando no Brasil como um todo. O senhor disse que tem dados, então o senhor sabe o que eu estou dizendo. Não é simples, não é fácil, mas eu quero reafirmar o compromisso com todas as mães mogianas da seriedade do nosso trabalho, com todas as crianças. Tá? Então, a gente precisa pensar na forma como a gente vai inseri-las na escola e que seja de maneira responsável. Um cuidador, ele pode garantir que a lei seja cumprida, mas nem sempre ele é a melhor coisa para a criança. Né? Então, a gente tem que pensar nas duas questões. Agradeço muito pela oportunidade, nós estamos sempre à disposição.
Mais uma vez, eu queria agradecer a todos os presentes aqui hoje, mas também aos que vão nos assistir, porque a Secretaria de Educação não é, como eu disse no início, a secretária e seu corpo técnico. A Secretaria de Educação é cada uma das nossas 206 escolas, com todos os seus servidores, subvencionados ou não, mas são as pessoas que acreditam, que gostam e que, principalmente, amam o que fazem. Ninguém de nós trabalha numa escola porque caiu lá de paraquedas. Se a gente está na escola é porque a gente gosta, porque a gente ama. E vou dizer uma coisa, quem tem raiz de professor é crítico, né? Então, a gente também tem que saber lidar com as críticas, trabalhar com as críticas, mas a nossa administração, a administração da secretária que vos fala, é uma administração olho no olho. Portanto, eu estou à inteira disposição, as pessoas sabem disso. Quem precisar falar comigo, só ir ao gabinete, que será muito bem atendido. Muitíssimo obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigado, secretária Juliana. Obrigada. Encerrando, então, essa audiência, só quero fazer um agradecimento, secretária. Até pelo tempo de trabalho, vereador Jean, muito se concentra na Comissão de Educação, vários pedidos, reclamações, e eu tenho sido atendido de forma impecável pela equipe administrativa da Secretaria, nosso gabinete, o pessoal. Todas as informações têm sido prestadas rapidamente, auxílio, informações, orientações. Então, eu queria deixar registrado isso, que a comissão tem tido todo o suporte. Eu acho que esse bom relacionamento, essa parceria, faz bem para todo mundo. Obrigado, gente. Está encerrada essa audiência. Obrigada.